Para quem está no mundo das startups, o termo análise de mercado pode soar como algo, sabe, burocrático, talvez até meio chato. Mas a verdade é que essa é, talvez, a ferramenta mais importante de todas para a sobrevivência de um negócio. É basicamente uma questão de estratégia pura. Vamos mergulhar nisso para entender exatamente o porquê. Bom, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender por que essa análise é vital. Depois, como a gente mede o tamanho de uma oportunidade. Na sequência, um passo a passo prático para fazer a pesquisa, daí onde encontrar dados de graça e, para fechar, como usar tudo isso para tomar aquela decisão crucial, seguir em frente ou mudar o rumo. Então, começando pelo começo. Antes de sair correndo para aprender o como, é fundamental, mas fundamental mesmo, entender o porquê. Por que gastar um tempo precioso com isso, em vez de, sei lá, já começar a desenvolver o produto? A resposta é simples, para não correr o risco de construir uma coisa incrível que ninguém quer usar. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A que tira o sono de qualquer pessoa que decide empreender. E o mais interessante é que a principal causa de falha, na maioria esmagadora das vezes, não é uma tecnologia ruim ou falta de trabalho duro. É simplesmente a falta de mercado. É criar uma solução brilhante para um problema que, no fim das contas, não existe ou não incomoda tanto assim as pessoas. E é aí que a análise de mercado entra como uma verdadeira heroína. Ela ataca diretamente as 4 principais razões de fracasso. Primeiro, ela vai validar se a dor do cliente é de verdade. Segundo, ajuda a encontrar um jeito de se diferenciar da concorrência. Terceiro, é impossível atrair um investidor sério sem esses dados. E quarto, claro, ajuda a enxergar os buracos no caminho antes de cair neles. Ok, superada a primeira parte, vamos para a segunda. Uma vez que se entende que o problema é real, vem a próxima pergunta que tanto a equipe quanto os investidores vão fazer. Beleza, mas qual o tamanho dessa oportunidade? Porque não adianta nada ter uma ideia genial para um mercado que é minúsculo. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o TAM, ou Mercado Total Endereçável. Pensa nele como o maior pedaço possível do bolo. É o universo inteiro de receita que existe para uma solução. Por exemplo, se a sua startup vende software de gestão, o TAM seria todo o dinheiro gasto no mundo com esse tipo de software. É a visão macro, o sonho grande. Mas, claro, a gente precisa ser realista, e aí entra o SAM, o Mercado Endereçável Acessível. Ele é a fatia daquele bolo todo que a startup consegue de fato alcançar, levando em conta o país onde atua, os canais de venda, o público. No nosso exemplo, seria o valor gasto com software de gestão apenas por pequenas e médias empresas no Brasil, que é o foco da startup. Já é o nosso campo de jogo real. E, por último, o mais pé no chão de todos, o SAM, o Mercado Bitível Acessível. Essa é a meta de verdade, aquela que vai para o plano de negócios dos próximos anos. É a fatia do SAM que a startup tem estratégia e capacidade para conquistar no curto prazo. Continuando com o exemplo, poderia ser a meta de ter, sei lá, 5% do mercado de pequenas empresas no Brasil nos próximos 3 anos. É aqui que a coisa fica concreta. Então, para resumir a ideia, o TAM é o mercado total, o SAM é o mercado que a gente consegue atender, e o SAM é o mercado que a gente vai realisticamente buscar agora. Esse modelo é praticamente o idioma universal para mostrar o potencial de um negócio para qualquer investidor. Certo, já entendemos o porquê de fazer análise e o quanto, ou seja, o tamanho do mercado. Agora vamos para a parte prática, o como. Para uma startup que geralmente tem poucos recursos, o processo precisa ser enxuto, ágil e muito focado em aprender rápido. Nada de gastar rios de dinheiro com agências de pesquisa. A ideia é outra. Este fluxograma do Sebrae é um ótimo mapa. Ele mostra todo o caminho. Começa lá no planejamento, definindo o que se quer descobrir e com quem se quer falar. Depois vai para a coleta de dados, tanto os que já existem quanto os que a gente vai buscar. E tudo isso termina na análise e, o mais importante, na tomada de decisão. Vamos detalhar um pouco esses primeiros passos. Primeiro, objetivo. O que exatamente a gente quer descobrir com essa pesquisa? Sem um foco claro, a pesquisa vira uma perda de tempo. Segundo, quem é o cliente? É preciso desenhar o perfil do cliente ideal, o chamado ICP. E terceiro, o que já se sabe. A pesquisa secundária, ou Desk Research, é ir atrás de dados que já foram publicados para entender o cenário geral. Agora, atenção aqui porque este talvez seja o passo mais crítico de todos, as entrevistas. Existe um jeito certo e um jeito muito errado de fazer isso. O jeito errado é chegar perguntando: "Ei, que tal? Usaria um aplicativo para isso?"
Essa pergunta induz uma resposta positiva e não ajuda em nada. O jeito certo é investigar o passado e o presente da pessoa. Perguntar coisas como: me conta como você resolve esse problema hoje. E o que mais te irrita nesse processo? A gente não quer a validação, a gente quer a verdade. Ok, depois de algumas boas conversas qualitativas, é hora de validar o que foi aprendido, só que em uma escala maior. É aí que entram os questionários quantitativos. O passo 6 é o momento de juntar tudo, o que foi dito nas entrevistas, os números dos formulários e os dados da pesquisa inicial. E tudo isso leva ao grande final, o passo 7, a conclusão. Uma dúvida muito comum é: legal, mas como eu faço tudo isso sem grana? A ótima notícia é que a internet é uma verdadeira mina de ouro de dados. É só saber onde procurar, e muita coisa é gratuita. Olha só que legal esta tabela. Ela é um belo atalho. Dados de renda, IBGE e FGV. Quer ter uma ideia do tamanho do público? As ferramentas de anúncio do Facebook e do LinkedIn são ótimas para isso. E para dar aquela espiada no market share dos concorrentes, SimilarWeb. Cruzando essas fontes, já dá para ter uma visão bem completa do cenário. E claro, vale muito a pena fazer uma menção especial ao Sebrae. É uma fonte riquíssima de informação. Eles têm relatórios de mercados super detalhados e de graça para praticamente todos os setores que se possa imaginar no Brasil. É um recurso que não dá para ignorar. E aqui vai uma dica de ouro, uma regra prática. Nunca, mas nunca mesmo confie em uma única fonte de dados. A verdade não está em um lugar só. Ela geralmente aparece quando a gente cruza informações de vários lugares diferentes. Se um número de uma fonte é muito diferente do de outra, opa, acende o alerta. É sinal de que precisa investigar mais. E assim a gente chega no momento da verdade. O objetivo de todo esse trabalho, toda essa pesquisa, não é ter um relatório bonito para guardar na gaveta. O objetivo é ter clareza. Clareza para tomar a decisão mais difícil e mais importante de uma startup. E a pergunta que fica no ar é exatamente essa. Depois de todo esse esforço, de todas as conversas, de todas as planilhas, o que fazer agora? O que esses dados estão de fato nos dizendo para fazer? No fundo, existem 3 caminhos possíveis. O primeiro é perseverar. Os dados confirmaram as hipóteses, o caminho está certo, é luz verde para seguir em frente e construir o produto. O segundo é pivotar. O problema é real, mas talvez a solução pensada não seja melhor ou o público-alvo esteja errado. É hora de ajustar a rota. E o terceiro, que exige muita coragem, é abandonar a ideia, se a pesquisa mostrou que simplesmente não há mercado para ela. E para a gente fechar, fica aqui a reflexão mais importante. A análise de mercado não é uma lição de casa que se faz uma vez e pronto. O mercado, os clientes, os concorrentes, tudo muda, o tempo todo. Por isso, essa pesquisa tem que ser um processo contínuo de ouvir, aprender e se adaptar. É isso, no fim do dia, que garante não só a sobrevivência, mas o crescimento.